Meus queridos, uma pergunta que eu sei que vocês vão fazer ao terminar essa aula é: André, qual que é o programa que vocês utilizaram para fazer essa casa 3D? Usamos o SketchUp, que é um software de desenho que possibilita a criação de ambientes e objetos em 3D, muito usado aí por arquitetos para elaboração de maquetes virtuais, tá? Agora então, bora iniciar a aula. Essa é a casa que nós vamos utilizar nesta obra. É um imóvel padrão com 7 cômodos, sendo 2 quartos, uma suíte, 2 banheiros, sala e cozinha, dando ao todo aproximadamente 63 metros quadrados. Na parte externa temos uma varanda na parte frontal da casa e aos fundos possui uma arinha de serviço. Bom, agora então vamos dar o nosso primeiro passo. Em média, o eletricista ele chega na obra antes de bater a laje, e a principal função nossa, de eletricista, é distribuir os pontos de iluminação e tomadas. Como padrão, vamos iniciar a instalação de cima para baixo, ou seja, vamos distribuir primeiro as caixas de passagem no teto para as luminárias, essas redondinhas aqui. E só depois nós vamos distribuir as caixinhas para as tomadas e também dos interruptores, essas retangulares aqui, chamadas também de caixinhas 2x4 ou 4x2, tá? Ok, André, mas qual a quantidade de lâmpadas por cômodo? O que fala na NBR 5410, né? A norma das instalações elétricas de baixa tensão. Segundo o item 95211 da norma, cada cômodo ou dependência deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto comandado por um interruptor. Sendo assim, vamos prever em cada cômodo apenas um ponto de iluminação, com exceção da suíte, onde vamos prever 2 caixinhas, já que este cômodo ele é um pouquinho maior. E para atender esses pontos de iluminação, usamos as caixinhas de teto. Nessa obra, vamos prever caixinhas 4x2 para instalar arandelas do tipo tartaruga a 2,5 metros do chão. Bacana, bacana. A iluminação está prevista, os pontos de tomada também. Qual que é a quantidade mínima exigida na NBR 5410? De forma resumida, o item 95221 da norma cita o seguinte: em banheiros, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório. A cozinha e área de serviço, lavanderia, locais análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada para cada 3,5 metros de fração de perímetro, sendo que acima da bancada da pia deve ser prevista no mínimo 2 tomadas de corrente, no mesmo ponto ou em pontos distintos. Em varandas deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada. Em salas e dormitórios deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível. Como vimos então, para dimensionar a quantidade mínima de tomadas, precisaremos utilizar o perímetro do cômodo. E para calcular o perímetro de um cômodo, basta somar os lados de cada parede do cômodo. Olha só um exemplo. Vamos pegar como exemplo a cozinha. Nossa cozinha, ela possui 4 lados com a mesma medida, que é de 2,88 metros. Logo, se somarmos os 4 lados, teremos um perímetro total de 11,52 metros. Para ambientes como a cozinha, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro, como vimos anteriormente. Então, se dividirmos aqui os 11,52 por 3,5, encontramos 3,3. Como não existe uma tomada 0,3, né? Para a cozinha a gente vai ter no mínimo 4 pontos de tomada, tá? Mas vamos prever 2 pontos a mais para poder flexibilizar esse ambiente. Então é no mínimo 4, você pode pôr mais, fica à vontade, tá? Para o restante dos cômodos é o mesmo procedimento, tá bom? Com relação à altura das instalações das tomadas, meus queridos, seguimos a orientação da NBR 5444, mesmo ela tendo sido cancelada e substituída por outra norma internacional em 2014, a gente insiste, né, em seguir ela, que é mais fácil. Ou seja, interruptores são instalados sempre a 1,10 m do chão, do piso acabado. Tomadas baixas a 0,3 metros, ou seja, 30 centímetros no mínimo. Tomadas médias a 1,3, ou seja, 1,30 m. E tomadas altas, no mínimo, a 2 metros. Isso sempre do piso acabado, tá? Importante salientar que a NBR 5410 ela não menciona nada sobre a altura desses componentes. Então, isso é uma recomendação de outra norma que você tem que seguir, tá? Voltando então para a obra, na área de serviço, eu vou lançar 4 caixinhas 2x4 de altura média para atender a máquina de lavar, tanquinho e por aí vai. Já em volta de toda a casa eu vou lançar caixinhas de tomadas altas, nas quais a gente vai colocar as arandelas, né, iluminação futura aí, e o espaçamento entre elas fica à vontade, fica a seu critério. Na entrada da casa eu vou lançar uma caixinha média para o interruptor da varanda, mais uma caixinha baixa para uma tomada. Já dentro da cozinha eu vou preferir as tomadas médias, onde vai ter a bancada da pia, e pelo nosso projeto deve ser em L essa bancada, então deixo todas as caixinhas por aqui e também uma caixinha para ligar os interruptores, tanto da cozinha quanto da área de serviço que vai ligar por dentro da casa. Só colocamos tomada baixa na cozinha quando temos um fogão embutido ou algo abaixo do nível da pia. No hall tem uma caixinha para interruptor e nos banheiros, tá? Vamos lançar no interruptor mais uma tomada conjugados, no mesmo local próximo ao lavatório. Mais uma caixinha alta para alimentar os chuveiros. As caixinhas de chuveiro eu já gosto de colocar mais de 2 metros, colocar 2,20, 2,50,
depende da saída do chuveiro que a altura vai ficar, tá? Na sala nós vamos prever as tomadas médias nas possíveis paredes onde ficará o painel de TV, tomadas baixas nos outros pontos, além dos interruptores de entrada e saída. Em alguns ambientes, assim, usamos o tipo de interruptor three-way, tá? Que serve para acender e apagar uma mesma lâmpada em 2 pontos diferentes. A gente vai ver isso ao longo da série. Já no restante da casa, utilizaremos interruptores simples mesmo, acendendo e apagando no mesmo lugar. Na suíte temos interruptor na entrada da porta, tomadas média e baixa, onde possivelmente vai ficar o painel da TV, 2 tomadas baixas, uma parede lateral, mais 2 pontos baixos nas laterais da cama. Aqui você pode personalizar a altura, tá? Por exemplo, colocar 80 e 90 centímetros essas caixinhas para ficar acima do criado mudo, por exemplo. E como a gente já sabe onde vai ficar o guarda-roupa, na outra parede, a gente não vai pôr tomada atrás dele, tá? E é assim que ficou a nossa casa nessa primeira aula. Todas as caixas de passagem para os pontos de iluminação e tomadas já foram previstas conforme a norma e instaladas. E venha fazer parte da nossa turma de eletricistas profissionais aqui da Engerral. Aqui embaixo ó, tem um quadradinho branco, clique nele e saiba mais sobre o curso, conteúdo programático, modelo de certificado e ó, o preço que cabe no seu bolso. Um forte abraço a todos aí, ó. Valeu, filé todo!